Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje voltamos para mais uma videoaula. E a videoaula de hoje, meus amores, é de oficina de negócios. Por isso, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega o teu livro de oficina de negócios e abre na página 22. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Mas antes disso, é importante a gente lembrar que a gente já estudou nessa disciplina algumas palavrinhas bastante interessantes que a gente tem que relembrar para poder entender o assunto de hoje, tá certo? A gente já aprendeu que para a gente realizar um sonho é necessário a gente criar estratégias. E essas estratégias vão fazer com que nós possamos alcançar as nossas metas. Mas o que é estratégia mesmo? Estratégia são ações, são coisas que a gente faz, que a gente utiliza com um determinado tempo como função para alcançar o nosso sonho, a nossa meta principal, tá certo? Tudo aquilo que a gente sonha em ter em determinado momento da nossa vida, a gente vai ter que criar estratégias para poder alcançar os nossos sonhos. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o empreendedorismo. Bem, meus amores, o que você sabe dessa palavra? Essa palavra significa o quê? Empreendedorismo, hein? Não sabe? Então, vamos descobrir juntos, tá certo? Pois é, o empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. Então, por isso que eu expliquei no início o que é o sonho, como a gente pode alcançar um nosso sonho, um objetivo, tá certo? Então, o empreendedorismo, ele vai utilizar competências e habilidades para a gente poder alcançar o nosso sonho, né? Na última aula, a tia Adriana explicou, né, deu um exemplo, falando que, vamos dizer que eu tenho um sonho de ter um carro. Daqui a um ano, eu consegui comprar um carro. Para isso, eu tenho que criar estratégias para conseguir o dinheiro e comprar o carro, não é verdade? Pois é. Isso acontece para realizar a minha meta de ter um carro daqui a um ano, tá certo? E o empreendedorismo são ações que também a gente vai ter que realizar para que a gente possa alcançar um objetivo maior, tá certo? Mas como ser um empreendedor? Como é que eu vou conseguir ser um empreendedor ou empreendedora? Bem, o empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências, né? Para criar, abrir, gerir um negócio ou proporcionar resultados positivos, tá? Então, quando eu quero abrir uma empresa, uma determinada empresa, para eu ser uma empreendedora, eu tenho que criar estratégias, abrir o meu negócio, gerenciar esse meu negócio e proporcionar resultados positivos nisso. Mas, como é que eu vou fazer isso? Quais as características de um empreendedor? As características que a gente pode citar, vocês vão ver agora numa árvore de empreendedorismo que a tia Adriana criou para vocês identificar essas qualidades, essas características, tá certo? Vamos lá? Para apresentar as características do empreendedor, eu criei a árvore do empreendedorismo e cada copa vai representar uma característica. Nós temos o sonho,
a decisão, coragem, criatividade, autonomia, liderança, responsabilidade, planejamento e perseverança. Isso tudo junto, todas essas características unidas, faz com que eu me torne uma boa empreendedora, tá certo? Mas, tia, eu quero agora ser um empreendedor. O que é que eu tenho que fazer? Bem, para se tornar um empreendedor, né, dono de uma empresa de sucesso, primeiramente é preciso nunca desistir dos seus sonhos, tá certo? Ter metas e estratégias para contar com isso, com tudo isso. A gente tem no nosso país uma empresa chamada Sebrae. Mas o que significa a palavra Sebrae? Sebrae significa Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Bem, o Sebrae, ele tem como objetivo, né, auxiliar o desenvolvimento da micro e das pequenas empresas. Então, o microempreendedor que tiver necessidade, que tiver vontade de abrir uma empresa, ele pode recorrer a esse órgão, certo? Chamado Sebrae. As pessoas acreditam que para ser um empreendedor de sucesso é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades. E a partir disso, vamos ler agora uma fábula de Esopo que se chama Assembleia dos Ratos. Será que nessa história a gente vai identificar algum ou alguns empreendedores de sucesso? Vamos observar? Antes de lermos a história, é importante a gente saber o que é fábula. Fábula é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais, e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Essas histórias têm o objetivo de transmitir uma lição de moral. A Assembleia dos Ratos de Esopo. Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconde aqui e acolá e fugia às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo com medo de topar com o bichão. Então, Ratistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que a melhor seria ver Bigodes Brancos a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos.
A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: "E quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato?" Foi um murmúrio geral. "Eu não, nem eu. Esqueçam de mim. Não estou a fim de virar petisco de gato." Moral da história: falar é fácil, fazer é outra conversa. Então tiveram essa reunião, mas não conseguiram resolver porque não tinha ninguém corajoso o suficiente para colocar o guizo no gato. Essa reunião, também chamada de assembleia, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa assembleia. Como já foi dito, ela é uma reunião de pessoas que têm algum objetivo, algum interesse em comum, com a finalidade de discutir e decidir sobre temas determinados. Hoje vamos responder às atividades que está no livro de oficina de negócios do assunto que estudamos nessa videoaula, que foi empreendedorismo. Na página 27 temos a seção Hora de Pensar. Agora é com você. Pare e pense para responder as perguntas de acordo com a fábula lida. Então, na primeira questão diz que os ratos da fábula não apresentaram características de um empreendedor. Vocês vão ter que pintar os carrinhos de lata que têm as características de um empreendedor e que faltaram nos ratinhos. Então, você lê a palavrinha e vê qual é as características de um empreendedor. Na página 28, nós temos a segunda questão, é para colocar o nome, o título da fábula, da historinha que a gente leu, tá certo? Na terceira questão, a gente vai dizer sobre o que o texto trata. O texto fala de quê? Fala de uma reunião de ratos para organizar uma festa. Será que eles vão organizar uma festa? Ou de uma reunião de ratos para resolver um problema que eles estavam tendo. Então, você vai marcar um X na alternativa correta, se é uma festa ou se é para resolver um problema. Na quarta questão, diz que a solução dos ratos chegar. Qual foi a solução que eles chegaram? Bom, eles, depois da reunião, resolveram fazer alguma coisa. Estavam com a ideia de uma meta. Você vai pintar o quadro com a resposta correta. Então, qual é a meta que eles tinham? Era de prender o gato na mansão, trancar ele em algum lugar da mansão, ou era colocar um guizo no gato. Então, pinte o quadradinho, o retângulo correto, tá certo? Ou laranja ou verde. E na quinta questão pergunta, qual foi a grande dificuldade encontrada para executar o problema? Veja, eles até acharam uma solução, mas infelizmente eles tinham que decidir como é que iria fazer, ou seja, uma estratégia. Alguém teria que se habilitar a fazer algo. Mas quem iria colocar o gato para dormir? Será que eles queriam botar o gato para dormir? Ou quem iria colocar o guizo no pescoço do gato? Então, marca um X na alternativa correta. Página 29, nós temos a sexta questão, que diz que é para você pesquisar, com a ajuda de quem está fazendo a tarefinha com vocês, o significado da palavra assembleia. Bem, a Adriana já colocou aqui no vídeo o que significa a palavra assembleia, então vocês também podem voltar o vídeo e pesquisar o que significa a palavra assembleia e escrever nesse quadro aí junto dessa menininha, tá certo?
Ou pode pesquisar na internet, no dicionário de português, que lá está dizendo. 7ª questão. Circule o elemento da fábula que os ratos queriam colocar no pescoço do gato. Eles queriam colocar uma coisa no gato, pendurar lá no pescoço dele. Era uma pedra, era uma flor ou um guizo. Então, circule a palavra correta, tá certo? E na 8ª questão, onde se passa a fábula? Toda história, gente, acontece em algum lugar. Então, vocês vão ler a historinha e vai saber onde foi que aconteceu aquela história. E assinale a resposta correta. Marca um X no quadradinho correto. Na primeira está dizendo que é na floresta. Segunda está dizendo que é no apartamento. Terceira está dizendo que é na casa. E na 4ª está dizendo que é na mansão. Então, volta lá, lê o texto e vocês vão descobrir onde foi que aconteceu a história. Na página 30, nós temos a 9ª questão, que diz que é para você escrever nos balões de fala o que se pede. Vocês vão observar esses ratinhos e vão dizer o que cada um disse. Tem 2 ratos aí. Um é o Rastóteles. Então, qual foi a ideia do rato Rastóteles? Ele disse lá no texto. Aí vocês vão pegar e vão escrever nessas linhas do balão amarelo. Na letra B está perguntando qual foi a pergunta que o rato Casmurro perguntou. Qual foi? O que foi que ele perguntou? Aí você vai escrever nas linhas do balão azul. Na 10ª questão, os ratos podem ser considerados empreendedores? Será que eles são considerados empreendedores? Ele tem característica de empreendedor? Justifique sua resposta. Então, vocês vão dizer se eles são considerados empreendedores ou não. E vai dizer por quê. Se não, por que não? Quais as características que faltam para ele ser empreendedor? Se sim, você vai dizer por quê. Ah, sim, porque eles fazem isso e aquilo, tá certo? Então, é para explicar o porquê. E na 11ª questão, pede para você desenhar e pintar a personagem que os ratos precisavam vencer. Então, tinha um animal que os ratos queriam vencer. Queriam resolver o problema com aquele animal que eles tinham. Então, você vai desenhar o animal que era, podemos dizer assim, o inimigo dos ratos. Mas não basta só desenhar, tá certo? É para desenhar e pintar. Bem bonito, bem caprichado, do jeito que eu sei que vocês sabem fazer. Agora nós vamos para a seção Já Aprendi. Na primeira questão diz que os ratos fizeram uma reunião para resolver o problema e poder viver como sonhavam. Desenhe no espaço como você imagina ter sido a Assembleia dos Ratos. Então, como será que foi essa reunião? Aí você vai desenhar a reunião com os ratos, tá? Na página 32, nós temos a segunda questão, que pede para serem empreendedores, os ratos precisavam de uma característica que faltou a todos. Ajude o ratinho a ter coragem e enfrentar o rato e colocar o guizo nele. Então, vocês vão descobrir aí qual é o caminho correto. Na página 33, nós temos a terceira questão, onde pede para você observar os personagens que estão aí na imagem dentro da bolinha e pintar os quadrados que indicam a característica deles. Então, você vai dizer, o gato, que esse é o primeiro, né? Tá dizendo aí as palavrinhas, covarde, assustador e bondoso. Você vai dizer qual é a característica desse animal, tá certo? E temos o rato. O rato, temos a palavra medroso, sábio e corajoso. Então, você vai pintar só um de cada de cada imagem, um quadradinho só, tá? A característica de cada animal. É só ver lá no texto que lá tá dizendo também. Na quarta questão, pede para reler a moral da história, que a moral da história é, da fábula. Falar é fácil, fazer é outra conversa. De acordo com o que já estudamos sobre empreendedorismo, assinale a alternativa correta conforme a moral da escola, da fábula. Falar é fácil, mas nem todos conseguem realizar.
Falar é fácil e fazer é mais fácil ainda. Será que realmente falar é fácil, mas nem todos conseguem realizar? Será? Eu acho que a história diz isso, né? E a moral, falar é fácil, dizer é outra conversa, pode ser que relacione a isso. E a nossa última página, página 34, nós vamos ver as imagens, a leitura da historinha que está embaixo de cada imagem e marcar a ordem de 1 a 6 que aconteceu esses fatos aí. Temos um rato que deu a ideia, mas talvez essa não seja a primeira parte da história, então a gente vai seguir uma sequência de acordo com a história, a fábula, tá? A Assembleia dos Ratos. Com a ajuda de alguém daí de casa, você vai enumerar as imagens de acordo com a sequência que aconteceu a fábula. Então, de 1 até 6, tá certo? Qual foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto momento dessa história. E assim, meus amores, a gente vai finalizando nossas atividades. Não esqueçam que é muito importante a gente responder todas as nossas tarefinhas para a gente aprender melhor sobre aquele assunto que a gente estudou. Qualquer dúvida, pode perguntar, que a tia Adriana está aqui pronta para qualquer momento tirar a dúvida de vocês, tá? Eu acredito que hoje vocês vão fazer essa tarefinha tranquilamente, porque eu tentei explicar da forma mais clara possível. Lembrando que eu amo